Aleluia. Glória a Deus, amém, igreja? Saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Estou confirmando que agradeço que Deus é tão tremendo e está neste lugar e confirmou a palavra que o Senhor me confiou, porque nada tem sido alto no lugar. Amém? Rapidamente, então, vamos abrir em João 13, capítulo 13, mas gostaria de dizer que o Senhor me levou em outros versículos, mais para frente, foi lá para o versículo 36, onde Pedro, ele é avisado. Então, o pastor trouxe aqui sobre ser humilde, lavar, ser como Jesus, que lavou os pés dos discípulos, para que isso fosse imitado por ele. E nessa passagem aqui está o discípulo Pedro, o qual eu vou estar ministrando sobre a transformação que Jesus fez na vida dele. Vamos lá então, capítulo 13, versículo 36. Livro de João 13, 36. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. 37, igreja. Disse-lhe, Senhor, porque eu não posso seguir agora, pois te darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Não se turbe o vosso coração. Isso era só 38 mesmo. É 38. Pode se aceitar, igreja, as palmas vão você. Eu vi nessa passagem aqui, quando o Senhor confiou no meu coração, quando olhamos para a Bíblia, quando nós analisamos essa passagem, podemos observar que uma diferença de Pedro antes da crucificação de Cristo e depois da ressurreição de Cristo. Antes de ser chamado por Jesus, Pedro ele era um simples pescador. E Pedro, ele tinha, se nós conhecemos a palavra, ele tinha aquele comportamento, aquele temperamento muito forte. Tipo de pessoa que tinha ali uma pessoa muito pavio curto, né, trazendo para a palavra de hoje, porém a sua vida era transformada por Jesus. E aí então Jesus, nessa passagem, ele avisa Pedro. Como nós lemos, ele avisa o que ia acontecer. Ele revela uma profecia para Pedro. Jesus já sabia que ia ser traído por Judas. E aqui ele revela para Pedro que ele já estava para ser crucificado, e revela que antes que o galo cantasse, ele negaria 3 vezes. Então, Pedro, mesmo assim, ele começou a agir de uma forma impulsiva. E não se deu conta dos perigos que estavam ao redor dele. E o que levou? A sua autoconfiança demais, a falta de vigilância. E o que ele fez? Se aproximou-se de quem não devia. Se aproximou-se dos inimigos de Cristo, ao qual levou a ele negar. Então Pedro, se nós observarmos, ele não negou apenas uma vez, mas ele negou 3 vezes. Mesmo Pedro, que seguiu Jesus de longe, entrou na casa do sumo sacerdote, acabou se expondo em um lugar que não era para ter entrado. Quando acontece isso nas nossas vidas? Às vezes é um lugar que era para ser evitado e acabamos entrando lá sem perceber, ou acabamos mesmo por influência, se não vigiarmos, acabamos sendo influenciados pelo mal.
pela falta de vigilância, de estar no lugar errado e na hora errada. E ao lado de pessoas erradas. Ou seja, estar em lugares errados, o que pode comprometer? A sua fé e nos levar a escolhas perigosas. O que diz a palavra do Senhor? Que as más conversações, ela corrompe os bons costumes. Então, igreja, o Senhor me lembrou nessa passagem aqui que precisamos ter cuidado com o que nós aproximamos, pois a influência ao nosso redor, ela pode nos afastar de Cristo e nos levar a comprometer a nossa fé. Aquilo que nós temos mais sagrados, que é o nosso Jesus. A negar, chegar ao ponto de negar, assim como Pedro fez. Pedro, se nós conhecemos, ele tinha aquele comportamento que era tudo ali, paz e amor. Só que ele tinha aquele comportamento forte. Era uma pessoa sanguínea. Era uma pessoa que falava A e falava a verdade inteira. Apesar de toda a confiança que Pedro tinha declarado, a sua disposição de entregar a sua própria vida para Jesus, isso serviu para provar que Jesus conhecia Pedro, mas Pedro não conhecia ele mesmo. E lá em Lucas ele relata isso. Ele diz aqui: Simão, Simão, Pedro, escute bem. Nessa passagem, nessa versão de Lucas, ele relata muitos detalhes. Ele diz: Satanás já conseguiu licença para vocês pôr a prova. Para pôr a prova a vocês. Ele vai peneirar vocês, como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu, Pedro, eu tenho orado por você. Eu tenho orado para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime seus irmãos. Então Jesus sabia ou não sabia que ia acontecer? E aí, quando Pedro declara para Jesus: Senhor Jesus, eu estou pronto para morrer por você. Eu estou pronto para morrer com o Senhor. E aí Jesus libera para ele: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Olha o perigo de você agir precipitadamente, de usar as palavras. Às vezes nós liberamos palavras, mesmo sendo para o Senhor. Só que se nos vigiarmos, acabamos não cumprindo. Toma cuidado, que o que você prometeu, você tem que cumprir. Não faça uma decisão, uma escolha precipitadamente. Ao ponto que Pedro chegou aqui, de falar: eu jamais negaria o teu nome. Eu estou aqui, pode vir comigo e eu vou com o Senhor para a prisão. Nunca prometa, igreja, porque você não vai poder cumprir. Então, Pedro foi, sentou-se com os que estavam à volta do fogo, na casa do sacerdote, e aí uma das empregadas o viu. Olhou bem para ele e disse: este homem estava com Jesus. Então Pedro nega a primeira vez, dizendo: mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco depois veio um homem e viu ali e disse: mas você também é um deles. E Pedro nega pela segunda vez, dizendo: não, eu não sou um deles. Jesus, ele tinha acabado de voltar da oração lá no Getsemane, pediu para todos estarem acordados, os discípulos estarem acompanhando, mas quando ele voltou, a primeira coisa que ele viu foi Pedro dormindo, sendo que era para estar vigiando, porque o inimigo já estava procurando Jesus. E a primeira coisa já começou a ficar estranha, porque se ele falou que ele estaria ali vigilante com o Senhor, está onde ele iria, Pedro iria atrás. Mas quando ele chegou, ele estava dormindo. Então, passado mais ou menos 1 hora, chegou perto dele e disse, e lá em Mateus relata, perguntaram mais uma vez para Pedro: o seu modo de falar mostra que, de fato, você é um deles. Quando se tem a marca de Jesus,
Até o inimigo conhece. Quando você se é de Jesus, até o seu modo de falar, as pessoas já sabem, você nem precisa abrir a boca. E eles observaram. Você é diferente. O seu modo de falar já demonstra que você é um seguidor de Jesus. Então, Pedro disse pela terceira vez. Dessa vez declarou, não só declarou, como blasfemou também. Disse: eu juro que não conheço este homem. Que Deus me castigue agora, se estou dizendo a verdade. E o negou pela terceira vez. Então, em seguida, o galo cantou. Se eu não me engano, em Lucas, ele está negando pela terceira vez e Jesus fixa o olhar nele. Quando ele fixa o olhar nele, ele se dá conta do que ele fez. Ele se dá conta e se arrepende. E sai dali e chora amargamente. Ele tinha lembrado do que Jesus falou. Na terceira vez, após ser negado, o galo cantaria. E aí já era tarde demais. E a Bíblia tem, de alguns itens de que nós levamos a negar Jesus. E o primeiro ponto é o medo. O medo, ele te paralisa. O medo, ele pode fazer coisas que você foge do seu controle. O medo da rejeição, das consequências que pode levar você a negar sua fé. Pedro, ele tinha aquela autoconfiança, um homem seguro de si mesmo, mas tornou-se um homem medroso, um homem covarde na casa do sacerdote. No cenáculo ele estava ali com Jesus, era glória a Deus, aleluia, mas ele entrou onde não devia. Entrou na casa do sacerdote e ali foi com medo de sofrer represálias, ele acabou negando Jesus. E aí, por essa questão do medo, vem as perguntas. Mas o que vão pensar de mim se eu disser que sou cristão? Seja no trabalho, seja na nossa família, seja em qualquer lugar. Eu não vou falar não, que eu sou cristão. O que vão pensar de mim? Que eu sou bitolado, que eu só fico na Bíblia, que eu só fico ouvindo louvor. Mas ele disse, quando ele chamou Pedro, ele tinha uma legião de anjos para poder chamar, para poder seguir. Mas ele chamou 12 homens para seguir. Precisamos estar prontos para assumir riscos em nossa caminhada com Cristo e nunca ceder à covardia espiritual. Pedro pensou que era mais forte, melhor que os outros discípulos, mas mostrou que ele mesmo estava regredindo o que era mais seguro, a sua mais coisa sagrada. Sua maior sagrada era o Jesus que ele estava negando, regredindo a sua fé. O segundo ponto vai dizer assim, Ana, por favor, Marcos 8:38. O segundo ponto que faz nos levar a negar Jesus é a vergonha. E olha o que ele diz: porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Está disposto a sofrer por isso? Chegar naquele momento e falar: eu não os conheço, apartai-vos de mim, malditos. A vergonha. Você teve vergonha de falar de Jesus, você teve vergonha de falar do amor dele, mas quando chegou no grande dia, o Filho do Homem vai se envergonhar de você. Por isso que nós temos que ter cuidado com as nossas atitudes, igreja. Jesus dizia com toda clareza: o Filho do Homem terá de sofrer, terá de ser rejeitado pelos líderes, pelos doutores da lei, seria morto e 3 dias depois ressuscitaria. Mas o desejo que todos crescem nas tuas palavras, Jesus queria isso, trazer para perto, não afastar. Mas o inimigo, o que ele faz? Ele espalha, ele não ajuda. Como foi dito hoje aqui, ele não está preocupado lá fora, ele está preocupado de tirar daqui de dentro as pessoas de Deus, as pessoas que estão batalhando
para seguir a Jesus. E o que nos ensina para que nós cremos aqui, na palavra e seguir independente do que acontecer. O terceiro ponto diz aqui, de não querer negar a si mesmo. Olha o que diz lá em Lucas 9, 23. Se alguém quer ser meu seguidor, que se esqueça dos seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Esta versão está dizendo: pois que põe seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá vida verdadeira. Mas que se esquece a si mesmo, por minha causa terá vida verdadeira. Jesus disse isso aos discípulos, que é preciso eles largarem tudo. Quando ele falou para Pedro, larga tudo e me segue. Pedro ele era pescador, o simples pescador, mas Deus olhou e viu graça nele. E disse, segue-me. E ele disse, larga tudo, larga o que você tem, larga os seus desejos, larga as suas paixões, larga do seu eu, larga tudo, se esvazie do seu eu e apenas me segue. Foi o que ele disse para Pedro. E aí, vamos para o quarto ponto. Por favor, Ana, João 6, versículo 66. Dizer que achar que é duro seguir a Cristo e seus ensinamentos. Esse discurso, ele diz aqui: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com eles. Muitos seguidores estavam ouvindo seu discurso, reclamaram que ele ensina muito difícil, que pode ser esse, muito duro, muito difícil esse ensinamento, que poderia aceitar esse ensinamento. Quando nós oramos aqui agora, seja uma palavra de repreensão, seja uma palavra de bênção, seja uma palavra de amor, mas o Pai corrige aquele que Ele ama. É muito fácil chegar aqui e falar que Deus é amor, que você é a estrelinha de Jesus, que você é o reflexo do Senhor. Poderia liberar essa palavra que está liberando a chave de casa, a chave da porta do carro, e falar que você é o reflexo da imagem do Senhor. Aí o povo só falta voar. Mas quando chega o momento de falar que eu tenho que largar meu eu, que eu tenho que me esvaziar, que eu tenho que me renunciar, que eu tenho que me arrepender, mas isso daí não é comigo não, isso é com o irmão do lado. Esse ensinamento não. Eu venho sexta-feira para a igreja, eu venho domingo para a igreja, eu dou meu dízimo, eu oro, eu jejuo, eu consagro. Isso daí não é de Deus não. Aí fala do pregador que está pregando na carga, fala da administração que não foi. Mas essa administração é muito difícil. Foi o que ele diz aqui para os discípulos, para os seguidores dele. Quem pode entender esse ensinamento? E aí Jesus está ensinando em Cafarnaum para que o povo, afirmando que ele é. Se eu sei, igreja, que Jesus, ele é o pão da vida, ele é a ressurreição e a vida, ele é a água, ele é a luz do mundo, ele é a porta. Por que eu não vou me aproximar dele? Se eu falei aqui, novamente, que ele corrige aquele que ele ama, e esse povo que está aqui, estamos aqui reunidos para ouvir a palavra dele, dizendo que ele é o pão que desce do céu, o pão que nos alimenta, que é a palavra dele. Ele que é a ressurreição e a vida, ele que é a luz do mundo, ele que nos exorta para sermos que nem ele, imitadores de Cristo, a luz do mundo, o sal da terra, para sermos igualmente seguir os passos de Jesus. Então, ele agora pergunta para os seus discípulos: vocês ouviram esse discurso, agora é com vocês. O que vocês vão querer fazer? Vocês vão ficar comigo ou vocês podem ir? É como se ele falasse assim. Jesus sabia desde o começo, mas ele falava para ele: vocês querem me seguir? Mas vai ser do jeito que eu estou ensinando, não vai ser do jeito de vocês. Não vai ser do jeito de vocês, do seu querer, do seu tempo, vai ser do jeito que eu estou ensinando. Vocês querem ir e seguir ou vocês querem sair? Então,
mais um ponto diz aqui, Efésios 4,14. Outro ponto que nega Jesus é a inconstância. E a Bíblia faz uma comparação com o comportamento de uma criança. Lá no versículo 14 diz assim, por favor, Efésios 4,14. Porque não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias e engano amorosamente. Aqui está dizendo, qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Mas eis que eu te digo, não passa de 7 dias e você vai estar recebendo a chave da tua casa. Se for Deus que falou, Ele vai cumprir. Mas se não for, acaba a pessoa se frustrando, achando que ela recebeu bênção, só que ela vai ficar inchada, se espelhando, esperando, e depois culpa quem? A Deus. Porque a igreja, infelizmente, acaba culpando que aquela igreja não é de Deus, que só revela cajado, ali fala para o povo se arrepender. Mas aí quando você recebe a bênção, você está preparado para você receber, para você poder usar, para você poder usufruir, porque o que é de Deus, ele permanece para sempre. A criança, ela está no período que ela está se formando, aqui está falando, comparando com uma criança, com um menino. A criança está no período que ela está formando sua própria personalidade, o seu caráter, e muitas das vezes ela observa o comportamento de um adulto. O que ele está fazendo? Se um adulto falar para a criança, ele vai acatar o que está falando. Dessa forma, o que nós precisamos ser? Pessoas maduras, amadurecer espiritualmente, amadurecer. E só dessa forma alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Ore para o Senhor e para falar, Senhor, onde é que eu estou errando? Eu quero me aprofundar mais a Ti, quero me aprofundar na Tua palavra. Me ajuda a amadurecer, me ajuda na falha que eu estou cometendo. E Pedro era inconstante na fé. Ora ele acreditava, ora ele duvidava. Nós lembramos daquela passagem, quando ele sai do barco, és tu, Senhor? E ele diz, sou eu, apenas venho. Mas quando ele olha para os problemas, quando ele olha para o vento, ele afunda, ele duvida. Não olhe para o vento, não olhe para a tempestade, mas apenas ouça a voz. Ele dizendo, vem, apenas vem. Não importa a dificuldade, não importa a luta, mas eu estou chamando. Confie em mim. Então, quando uma criança fala como criança, sentia como criança e pensava como criança, mas hoje eu sou um adulto, somos homens e mulheres de Deus, então precisamos ter esse amadurecimento. Preciso de um relacionamento íntimo, de discernimento, de não acreditar em tudo que fala. E aí a Bíblia diz que Pedro, ele sai chorando amargamente, diante da sua atitude. Igreja, Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é soberano, mas somos nós que às vezes nos colocamos na luta. Somos nós que nos colocamos. Nós acabamos negando pela culpa de nós mesmos. Não toma atitudes precipitadas que possam levar ao arrependimento, ao choro amargo, a seguir Jesus de longe. Ele está aqui nesta noite, siga Ele de perto. Você tem essa liberdade de falar, você tem essa liberdade de falar com Ele. Mas Jesus não está falando comigo. Jesus, a palavra dele diz. Se a Bíblia está aberta, é Deus falando. Ele não falou o que eu queria saber, mas nem tudo. Para falar do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. Nós precisamos Ele nas nossas vidas todos os dias. Mas a nossa atitude é abrir a porta do nosso coração e falar, Senhor, o Senhor é bem-vindo. E aí,
Então Cristo é crucificado, ele morre, e no terceiro dia ele ressuscita. E lá em João 20:19 diz assim, que após ter passado toda aquela situação, os discípulos estavam todos reunidos de portas trancadas. Acabou a esperança. Jesus morreu, e ele diz aqui, aquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus, com medo da repreensão. Então, eis que aparece Jesus. E Jesus chegou, ficou no meio deles e diz, paz seja convosco. Não conseguimos guiar nossa vida sem a presença dele. Nós não sentimos paz. Se você acha que está difícil, imagine sem a presença dele. Sem paz, você não consegue ter paz, você não consegue ter sossego. Algo te incomoda, algo fica me incomodando. Eu preciso me alimentar, eu preciso me aproximar mais, não seguir como Pedro fez, seguir ele de longe, pelo pecado que ele cometeu, pela blasfêmia que ele cometeu, por ter vergonha de ter negado Jesus, sendo que ele podia estar ali. Falou, Senhor, eu estou contigo, para poder ir com a prisão, para poder ir contigo na prisão. Mas ele, com o arrependimento dele, ele se afastou. Não se afaste, igreja de Jesus, independente do que aconteça, mas tenha em mente que ele é a ressurreição e a vida. Ele é a solução para os teus problemas. É ele que te guarda, é ele que te consola, é ele que te sustenta, é ele que te guia. E mais para frente no versículo ele diz, soprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo. E aqui ele estava cumprindo a promessa que ele não deixaria ele só, mas que mandaria, ele ia para o Pai, mas mandaria o Espírito Consolador. Não devemos negar o nome dele diante das circunstâncias. E não devemos trocar a nossa salvação por um momento lá fora, como foi louvado aqui. Talvez não tenha tempo de voltar como as 5 loucas saíram para buscar azeite, para buscar a presença. Na hora, chegou e chegar de última hora e falar, abre-nos a porta, Senhor. Sendo que ele está batendo todo dia para você. Você abrir sua porta. Mas aí tem um exemplo de que nem negou a fé. De alguém que não negou a fé. Ana, por favor, Apocalipse 3:7. Este é um exemplo de quem não negou a fé. E diz assim a palavra do Senhor, vamos ler. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Porque, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Glória a Deus. O Senhor sabe, somos muitas vezes fracos, querendo desistir, querendo enterrar nossa fé, querendo nos esconder, querendo desistir de tudo. Mas Ele diz através da tua palavra que ainda há um povo, em meio a tudo isso, ainda há um povo. E eu creio nisso, que não nega o nome de Cristo. Mesmo com pouca fé, continua perseverando e que maneja a boa palavra dele e não tendo que se envergonhar. E aqui está esse povo, e eu creio nisso, e que Deus irá preparar também. Mesmo a pouca força, uma pouca fé, eu creio que vai trazer ainda mais um povo que é comprometido com a sua obra, que é comprometido com a igreja e que não tem do que se envergonhar, independente do que aconteça. Porque é muito fácil colocar as culpas nos outros, mas não tirar a tábua dos nossos olhos. E o Senhor diz, quando nós abrimos as portas e recebemos Jesus, Ele preenche todo vazio, toda angústia e todo sofrimento. É só Ele que preenche. Ele é a porta, Ele é o pão da vida, Ele é a água da fonte.
é Ele que te sustenta, é Ele que te guarda. Quando Jesus entra, Ele abre as portas de oportunidades para você, na sua vida, e Ele realiza, sendo tudo que é bom, agradável e perfeito na sua vida, Ele realiza, Ele cumpre, mas no momento certo, na hora certa. Temos que esperar o tempo de Deus, não é o nosso tempo. E o principal, quando nós abrimos a porta para Jesus, Ele nos dá a garantia da salvação. A garantia da salvação é algo que não pode se trocar. Não se troca por um momento de diversão, por um momento de festa, por um momento que está ali batendo o inimigo. Você querendo, você sendo tentado, mas você tem que focar. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Aleluia. Salvação, prêmio garantido que nós temos. A nossa parte é o correr atrás, todos os dias, para conquistar o nosso galardão. É um prêmio que não se troca, gente. E depois disso, o melhor ainda, o ser humano que veio depois disso. Veio um Pedro transformado. Veio um Pedro renovado. Pedro, então, ele volta para as redes. Pedro volta para a pesca. Mas quem vai atrás dele? É Jesus. Porque ele não quer ver o seu perdido. Quando ele diz para João, vocês vão pescar comigo? E Jesus já está lá, esperando. Jesus disse, ele pergunta, vocês pescaram alguma coisa? E eles disseram, nada, não pescamos nada. Então Jesus disse, lança a rede novamente. Igreja, tenta mais uma vez, pela palavra de Cristo, lança a rede. Lança novamente do lado direito. Glória a Deus. Então, após isso, três vezes Pedro negou, regrediu. Mas Pedro declarou seu amor por Jesus 3 vezes e avançou, sendo transformado. Para cada vez que Pedro negou, Jesus deu a oportunidade de reafirmar o seu amor, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde Pedro pecou, a minha graça somente basta para ele. Aleluia, Jesus. Pedro, e agora, tu me amas? E ele diz, sim, Senhor, eu te amo. Então, larga a rede e vai apacentar minhas ovelhas. Deus nos ensina como Pedro, mesmo com nossas falhas, mesmo sendo impulsivo, agindo de forma precipitada, Ele está sempre disposto a nos ajudar. Aquele que ouve a voz. Você tem ouvido a voz dele? Ou você tem agido com seus próprios impulsos? É Ele que te restaura. É Ele que te carrega. É Ele que nos ensina o caminho que devemos seguir. Então Pedro, de homem pescador, após ter sido arrependido, teve sua vida restaurada. E quando Deus fazer isso, igreja, nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Seja sempre grato. Nunca se esqueça de onde Ele te tirou. E Ele disse para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Continua fazendo o que eu coloquei para você fazer. Não importa o que pensa de você. O que importa é que eu penso de você. E aí, igreja, então, a história de Pedro serve como testemunho de pessoas como Jesus para contar em pessoas difíceis. Mesmo pessoas difíceis, eles sabem que somos limitados, eles sabem que somos, mesmo na pouca fé, se arrastando, mas ele diz para a igreja de Filadélfia dele, eu conheço as tuas obras, eu conheço você. E eu tenho todo o poder, o céu, na terra e embaixo da terra, para poder te restaurar. Mas você precisa estar com o coração aberto. Quem aqui está declarado para abrir as portas para Jesus e receber de uma casa todos os dias? Glória a Deus. Só seja você mesmo, na presença dele.
Não tente moldar, imitar alguém. Seja você mesmo. Falho, imperfeito, e busque o perfeito e dono de todas as coisas. Amém? Você pode abrir a mão do Senhor e agradecer a